Olá, meus amigos, vamos encerrar a lição número 11, fazer um resumo da lição que estudamos durante a semana, a lição que falou sobre o livro de Deuteronômio, mencionado em outros escritos da Bíblia. E com isso nós podemos perceber o amor de Deus por seu povo, solicitando obediência, cumprimento da aliança, porque Deus estava interessado na felicidade desse povo. Por isso que o versório da semana, que está em Deuteronômio 10, verso 15, diz o seguinte: o Senhor se afeiçoou tão somente dos vossos pais, e se afeiçoou também a vocês para vos amar, de maneira que vocês, descendentes deles, foram escolhidos por meio de todos os povos, para serem o povo peculiar do Senhor Deus, como hoje se vê. Deus interessado que as pessoas tivessem conhecimento que eles eram especiais, ou seja, eram pessoas especiais, um povo especial, propriedade peculiar do Senhor. E Deus queria que as pessoas soubessem disso. Isso estava no livro de Deuteronômio. Moisés reuniu o povo e disse: olha, há 40 anos atrás, os vossos pais não conseguiram entrar na terra prometida, porque foram rebeldes. Agora vocês têm a chance de entrar na terra prometida. Então, o que Moisés escreveu no livro de Deuteronômio foi utilizado em outros livros da Bíblia, por outros escritores, por profeta. Foi o que nós estudamos, então, esta semana. Com isso, nós aprendemos lições preciosas sobre a vontade do Senhor para a nossa vida e aprendemos também que o Senhor Deus tem, assim, um plano para todos nós. Esse plano é o plano de felicidade, é um plano que nós, assim, temos que conquistar a terra prometida, a Canaã celestial. Hoje nós somos o Israel moderno, que estamos caminhando para a Canaã celestial. A Bíblia diz que nós somos, assim, herdeiros da promessa, porque Jesus Cristo fez uma nova aliança na cruz do Calvário. E Deus estendeu essa aliança primeiro aos judeus e depois aos gentios. E como nós não somos judeus, nós então estamos classificados como gentios. E Deus então nos deu esse beneplácito, essa bondade foi então colocada a nosso favor ou em nosso favor, para que nós pudéssemos então fazer parte do povo de Deus caminhando para a Canaã celestial. Então somente nós precisamos estar atentos às instruções de Deus e sobretudo às suas bênçãos e à sua graça. Nós não merecemos, mas a graça faz com que nós aceitemos e recebamos aquilo que Deus propôs. O menino fez uma coisa errada e o pai disse: você vai agora receber 10 chicotadas. O pai deu 4 e disse para o filho: vai para o sofá, fica ali. O menino disse: pai, não eram 10? Eu sei, filho, mas você, veja, ia receber 10 chicotadas, mas eu resolvi dar apenas 4. Isso se chama misericórdia, você merece, mas o pai não vai dar as outras 6. Fique de castigo no sofá. Depois de menino ficar uma meia hora de castigo no sofá, o pai veio com uma taça de sorvete, estava muito calor, e o pai disse: filho, eu vou tomar um sorvete e vou dar para você também uma taça de sorvete. Filho, você não merece, mas o pai vai dar para você o sorvete mesmo assim. Isso se chama graça, meu filho. É quando a gente não merece e recebe uma bênção. Deus sabia que nós não merecíamos, mesmo assim ele nos incluiu no plano da salvação. E isso se chama, então, a graça de Deus nos alcançando. Muito importante o conceito da graça. Com isso, nós nos tornamos pessoas melhores e mais tolerantes com aqueles que estão errando, assim, ao nosso redor. Para que nós possamos, assim, entender o conceito da graça de Deus, nós temos que entender que este conceito da graça de Deus também está vinculado à nossa obediência e às ofertas de bênçãos que Deus tem para todos nós. Quando houve guerra entre a França e a Inglaterra, durante pelo menos uns 4 anos, houve um mal-estar muito grande e os navios que saíam para pescar, os barcos, tinham muita dificuldade para retornar por conta de achar, por exemplo, algum navio de guerra da outra nação e serem feitos prisioneiros. Pois um navio que era chamado navio de caçar baleia foi para, assim, a sua pesca de baleia, que era permitido, e ele ficou 2 meses no mar, até que finalmente resolveram retornar. Na hora que eles retornaram, a água potável, a água que eles bebiam, estava no fim. Por exemplo, tinha apenas um barril que daria, por exemplo, para uns 2 dias para aquelas 50 pessoas que estavam ali naquele navio. Era pouca água para tanta gente.
eles começaram a ficar preocupados, porque onde conseguir água no meio daquela situação de guerra? Foi aí que eles avistaram um porto inglês. O navio era francês e eles resolveram se aproximar, mas estavam com medo, pensando, e se eles nos fizerem prisioneiros? Na hora que o navio foi encostando no porto, o capitão disse: pare, eu acho que eles não são amigos, eles vão nos atacar. Mas as pessoas do porto fizeram sinais com algumas bandeiras, dizendo, está tudo em paz, a guerra acabou. Mas o navio não acreditou, o capitão não acreditou, e mandou o navio retroceder. Eles ficaram no mar mais uns 5 dias, até que a água acabou de uma vez. No meio do mar, com milhões de litros de água, e eles não podiam beber porque era água salgada. O capitão resolveu fazer o seguinte: é melhor a gente se render do que morrer de sede. E assim o navio francês se aproximou do porto, e na hora que o navio atracou, eles descobriram a guerra realmente havia terminado. E o que eles conseguiram foi realmente algo impressionante. Eles, num momento, duvidaram assim de que essa situação estivesse assim positiva. A guerra havia terminado. E por pouco eles não morrem de sede. Deus quis ensinar o seu povo que, através do livro da lei, eles poderiam colher o melhor da terra. Moisés disse: se vocês obedecerem, vocês vão colher o melhor dessa terra. Vocês vão ser abençoados em tudo. Onde vocês colocarem a mão, será abençoado. Agora, se vocês desobedecerem e adorarem outros deuses, todas as maldições que Deus disse que faria para as nações cairão sobre vocês. Então, somente nunca se esqueçam de uma coisa: se vocês buscarem Deus de todo o coração, vocês vão achar. Esse foi, assim, a linha de pensamento da lição dessa semana, mostrando que Deuteronômio estava sendo mencionado em outros livros da Bíblia, tá? Por exemplo, o livro de Deuteronômio, ele mostra que Deus foi o autor da aliança e foi aquele que fez todas as promessas de bênçãos para o seu povo, de maneira que o povo, assim, poderia servir a Deus, cumprir a parte da aliança e serem, então, abençoados. Foi então que o profeta Jeremias, nós vimos o rei Josias, o sacerdote achou o livro da lei, deu para o escrivão Safã. Safã leu o livro da lei perante o rei Josias, ele ficou muito preocupado, e o profeta Jeremias era contemporâneo do rei Josias, e o rei Josias fez uma reforma espiritual em todo o reino, e Deus então abençoou o rei Josias e toda a nação. Jeremias foi muito influenciado por isso, e por isso na hora que Jeremias foi escrever sobre assim, o retorno do povo a Deus, as palavras de Deuteronômio foram utilizadas por Jeremias. Porque Jeremias 29, verso 11 diz assim: e se vocês buscarem o Senhor, verso 12, se vocês buscarem o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, o Senhor será encontrado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso estava em Deuteronômio 10, verso 15, e Jeremias utilizou quando ele foi dar assim um conselho para o povo, para que ao retornar do exílio fossem pessoas fiéis a Deus. Também nós vimos aqui que Miqueias também falou sobre o que estava em Deuteronômio. Miqueias 6, verso 8, Miqueias diz assim, quando ele falou a mensagem para o povo de Israel, o que é que o Senhor pede de ti, senão que você ame, que você pratique a justiça, ames a bondade e andes humildemente com o teu Deus. Logicamente que para a pessoa praticar a justiça e amar a bondade, tem que primeiro andar humildemente com Deus. Essa expressão Miqueias retirou do livro de Deuteronômio, para vocês verem como o livro de Deuteronômio assim, foi utilizado de forma clara. Jesus utilizou o livro de Deuteronômio quando na tentação do deserto: não tentarás o Senhor teu Deus, ou ainda está escrito: nem só de pão viverá o homem. Foram palavras ditas ou retiradas ou mencionadas e que estavam no livro de Deuteronômio. Por isso que o livro de Deuteronômio se tornou tão importante para assim o relacionamento das pessoas com Deus e relacionamento entre as pessoas, tá? Deus se tornou um Deus pessoal, e o livro de Deuteronômio mostrou isso, a preocupação divina com o povo, para que eles pudessem viver bem. Deus se tornou um Deus pessoal. Havia um rei que queria saber como os seus súditos estavam vivendo no reino. O que é que ele fez? Mandou montar uma carpintaria, marcenaria, e ele fazia cadeiras, ele fazia cama, ele tinha alguns empregados que o ajudavam. E ele ficou 2 anos no meio do povo, numa das ruas principais do reino, ali atendendo as pessoas, e ninguém reconhecia o rei.
Até que um dia uma pessoa olhou e disse: eu conheço o senhor. O senhor é o rei. E foi aquela festa e esse homem gritou e disse: o rei está entre nós, o rei está entre nós. E o rei então disse: gente, eu resolvi fazer uso dessa carpintaria para que eu pudesse saber como vocês estavam vivendo. E à medida que eu ia descobrindo, eu ia assim fazendo leis que beneficiavam vocês. Esse rei foi muito mais amado ainda, porque ele se preocupava com as pessoas do seu reino. Deus se preocupava com as pessoas, se tornou então um Deus pessoal. E por ser um Deus pessoal, Deus ajudou o povo a assim ter uma vida melhor. Deus mostrou através do livro do Deuteronômio que quando nós obedecemos, os efeitos serão positivos. Quando nós desobedecemos, as consequências podem ser muito danosas e nem sempre nós conseguimos absorver as consequências. Temos que pedir ajuda a Deus para suportarmos as consequências da nossa desobediência. Como o povo de Israel foi desobediente, foi para o cativeiro, tiveram que pedir a Deus ajuda, senão eles nunca sairiam do cativeiro. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu colecionava uma figurinha chamada Ídolos da TV. Eu não tinha dinheiro, não trabalhava, eu tinha 13 anos. O que eu fazia? Todo dia de manhã eu ia na carteira do meu pai e pegava ali o equivalente hoje a R$5. Eu chegava da escola, corria na padaria, comprava R$2 de chocolate, ia na banca do jornal, R$3 de figurinha, sentava numa grama que tinha atrás da padaria e ia abrindo os pacotinhos e comendo chocolate. E eu dizia: ô pecado gostoso, delicioso. Até que um dia meu pai reuniu todo mundo em casa, num sábado de manhã, e disse: tem alguém pegando dinheiro da minha carteira. Eu quero saber hoje, descobrir quem é que está pegando dinheiro da minha carteira. Ele interrogou 7 filhos, e todos disseram, inclusive eu: e nós não estamos pegando seu dinheiro. E ele perguntou para a minha mãe: Rita, é você que está pegando dinheiro da minha carteira? Ela disse: de jeito nenhum, eu compro na caderneta e no final do mês você paga lá na mercearia. Então tem alguém pegando dinheiro da minha carteira. E eu quero saber hoje quem é. Como todos os filhos negaram, então o meu pai disse: tem alguma coisa diferente que vocês estão vendo? Fez uma pergunta para os filhos. Meu irmão mais velho, o Jeová, disse: pai, o Beto, ele tem mais de 500 figurinhas. Quando meu irmão falou isso, eu gelei. E meu pai disse: Gilberto, você tem figurinha? Onde você está arrumando dinheiro para comprar tanta figurinha? E eu então inventei outra mentira. Disse: pai, eu tenho um amigo rico na rua de cima e ele tem muita figurinha repetida, ele dá para mim. Meu pai disse: então nós vamos lá agora na casa dele, que eu quero checar essa história. Era mentira. E olha, eu nunca tomei uma surra tão bem dada como eu tomei naquele dia, naquele sábado, depois do culto em minha casa. Foi uma surra que eu nunca mais esqueci. E olha que eu acabei endireitando, porque a surra foi poderosa, viu? A consequência veio pela minha desobediência. Então Deus disse ao povo de Israel: se vocês obedecerem, vão comer o melhor dessa terra. Agora, se vocês desobedecerem, se preparem, porque o chicote vai arder nas costas. E para nós hoje também é uma lição. Se nós obedecermos ao Senhor, nós teremos o melhor, a felicidade, prosperidade, as doenças fugirão da nossa casa, nós teremos proteção para os nossos bens. Agora, se nós desobedecermos, olha, gente, tem que ter o lombo bom para aguentar, porque senão não vai aguentar. Vamos então falar sobre o que Ellen White falou sobre a obediência ao Senhor. Está escrito em Meditações Matinais, de 1974, na página 158, diz assim: o homem ganha tudo em obedecer ao Deus que guarda o conserto. O conserto de Deus assegura-nos o seu caráter imutável. Precisamos conhecer por nós mesmos quais são as suas reivindicações e a nossa obrigação. Então Deus fez um concerto com o povo no passado e quer fazer um concerto conosco hoje. Ele diz que as suas bênçãos são imutáveis. Agora temos que saber também qual é a nossa obrigação. É simples: obedecer os mandamentos do Senhor. Então, com isso nós estaremos dentro do conceito da aliança. Por isso, ao terminarmos a lição de hoje, podemos dizer que o Senhor Deus nos abençoe, para que nós possamos, assim, através da palavra de Deus, nós possamos, então, orientar nossa vida no caminho para o céu. Que haja uma bênção para todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição que estudamos essa semana. A lição mostrando os escritos de Deuteronômio, mencionado em outros livros da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz. Ela consegue discernir os pensamentos e penetrar em nossa alma, dividindo até mesmo os pensamentos. Obrigado, que o Senhor nos guia pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado feliz na presença do Senhor, tá? Que haja uma bênção para todos. Obrigado pela atenção de vocês todos durante o estudo da lição da semana. Que haja uma bênção para todos. Fica com Deus.